Boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Pensa por falar na palavra amigo. O que é a amizade? Né? A palavra amigo é usada hoje de uma forma muito fácil. A pessoa mal se conhece, passam 2 meses, 3 meses e o sujeito já apresenta: isso aqui é o meu amigo. Amigo é uma coisa que a gente vai descobrir na hora da adversidade. Na hora que você estiver no prejuízo é que você vai ver realmente aqueles que são amigos e são capazes de esticar a mão. Washington e Lúcia têm certeza que Neuzivan é amigo deles. E Neuzivan tem certeza absoluta que Lúcia e Washington são amigos dele. E eles são tão amigos que se tornam sócios numa faculdade. E essa faculdade prospera e prospera de uma forma avassaladora. É uma faculdade que cada vez recebe mais alunos. E Neuzivan e Washington vivem a felicidade plena de um negócio que está dando certo e que, mais do que isso, um negócio que ajuda as pessoas a crescerem. E a faculdade em Campina Grande, na Paraíba, prospera. E o amor entre eles é tanto que ele convida Washington e Lúcia para serem padrinhos de casamento. Os dois vão se tornar agora padrinhos e abençoar o casamento do sócio Neuzivan. E há um momento que há de surpreender a todos e trazer para a cerimônia do casamento uma tristeza muito grande. No momento em que Neuzivan está falando com a noiva no microfone para dizer à noiva o quanto ele a ama, tiros são disparados. Washington e Lúcia vão morrer, para absoluto desespero de Neuzivan, o sócio, e agora filhado de casamento, ou quase. Você vai ver comigo agora o momento em que Neuzivan se declara a noiva e, no fundo, os tiros, 5 tiros. Põe para mim, por favor. Repare. Corta para mim. Naquele momento, o barulho da festa abafa o som dos tiros. Tiros esses que seriam, escutados por alguns, mas que daqui a pouco transformariam o casamento num verdadeiro pandemônio. Um corre-corre absoluto, ambulância, socorro, polícia, e o casamento de Neuzivan se desmancha. Aquela cerimônia que ele tinha preparado, que tinha convidado os sócios, Washington e Lúcia, o casal convidado para ser padrinho. Tudo termina ali. O casamento para e os dois vão morrer. Agora chegou a hora. 2 homens são presos. 2, o atirador e aquele que conduziu o carro. Mas há um problema que há de ser descoberto e que há de deixar toda a sociedade lá em Campina Grande perplexa. O autor cerebral, o mandante do crime,
Neusivan, aquele que convidou os sócios para padrinho apenas e com o único intuito dele saber onde os dois estariam na hora certa para que o executor entrasse em cena. E por que ele queria matá-los? Para ser o dono único da faculdade. Foi no Cidade. Essas são imagens exclusivas da festa de casamento de Neusivan Marques e Fabiana Queiroz. A noiva canta e se declara ao companheiro diante dos quase 250 convidados. A celebração acontece no dia 29 de março de 2014, numa noite de sábado, em Campina Grande, na Paraíba. Quando o noivo, Neusivan, pega o microfone e começa a fazer a sua declaração, é possível ouvir o barulho de 5 tiros. Aparentemente, noivos e convidados não percebem os disparos. E o momento especial dos recém-casados continua normalmente. Do lado de fora do salão, já não há festa. O clima é fúnebre. 2 pessoas acabam de ser assassinadas. As vítimas são os empresários Washington Luiz e Lúcia Santana, que há poucos instantes participavam do casamento. Eles eram padrinhos dos noivos e saíram da casa de festas logo depois de cumprirem o papel formal da cerimônia. Esse homem, que não quer se identificar, é a principal testemunha do crime. Ele trabalha como vigilante na rua da casa de festas e presenciou o duplo homicídio. O indivíduo que atirou, ele estava cobrindo o rosto um pouco e atirou com a cabeça um pouco baixa. O vigia estava próximo ao casal no momento dos tiros e foi atingido por um dos disparos. Aí quando ele fez um gesto e me chamou, e quando eu me aproximei, eu tomei o tiro. Ele ia dar gorjeta para Ele ia dar a gorjeta. Os relatos da testemunha e os indícios encontrados no local do crime levaram a delegada do caso a desconfiar de uma execução, não apenas de um assalto. Quando realizamos a perícia no veículo da vítima, nós localizamos uma arma de fogo. Por que aquele casal, então, estaria andando armado? O que estava acontecendo na vida daquele casal que justificasse eles estarem portando uma arma de fogo para se defender? No início da investigação, a polícia descobre que 1 mês antes da morte, Washington havia sido vítima de um ataque quando voltava de uma viagem. A partir desse dia, Washington passou a andar armado. Washington e Lúcia estavam juntos há 10 anos. Além da relação conjugal, os dois compartilhavam as vidas profissionais, como sócios de uma faculdade que funcionava neste prédio. Além do casal, a sociedade ainda tinha uma terceira pessoa. Neusivan, o noivo do casamento em que Washington e Lúcia foram assassinados. Apesar da aparente amizade, a relação entre o casal e Neusivan estaria abalada, segundo Miriam, uma irmã de Lúcia que também trabalhava na faculdade. Ali não estava um clima
cheio de harmonia, estava um clima cheio de ódio, de raiva, de rancor. Os detalhes sobre o relacionamento na sociedade só surgiram no decorrer da investigação. Mas a delegada do caso lembra ter estranhado a postura de Neucivan, o noivo, já na noite do crime. Ele tinha acabado de jantar e conversou comigo tranquilamente. A postura dele era de uma pessoa tranquila naquele momento? Muito sereno. Ele não parecia que tinha sido morto uma pessoa do lado de fora do seu casamento. No primeiro momento, a percepção era baseada apenas na experiência policial. Até que uma denúncia anônima associou um amigo próximo de Neucivan ao crime. O agiota Franciclésio Rodrigues, que também foi padrinho do casamento de Neucivan. Em conversas com as famílias das vítimas, a polícia também descobriu que, além da dívida com Franciclésio, Washington e Lúcia estariam aplicando um golpe em Neucivan, com um caixa 2 na faculdade. Jéssica e Magna, filhas do primeiro casamento de Lúcia, eram funcionárias da faculdade. Elas lembram que no primeiro encontro que tiveram com Neucivan após o crime, ele só falava sobre o contrato. A gente não tinha direito e que ia fazer um levantamento do último arrecadamento, porque a gente tinha um direito a uma porcentagem e isso. Algo me dizia por dentro, foi ele. A todo instante, eu tinha a certeza que tinha sido ele. Assim como Jéssica e Magna, Tamires, que é filha do primeiro casamento de Washington, também desconfiava de Neucivan. Ela revela que a suspeita surgiu já no primeiro ataque sofrido pelo pai. Eu cheguei para ele e perguntei, pai, isso não tem explicação, pai, tem que ter alguém. E eu citei o nome de várias pessoas, e quando eu citei o nome de Neucivan, ele ficou em silêncio. Então, para mim, aquilo ali foi, sim, foi ele, entendeu? Como a primeira tentativa não deu certo, segundo a polícia, Franciclésio, o agiota, foi atrás de um novo atirador. A investigação aponta que o escolhido pelo agiota foi Gilmar Barreto, um comerciante de 25 anos. 13 portões separam Gilmar do local em que vamos gravar a entrevista. Pela primeira vez, ele vai deixar a cela, onde passa boa parte do dia, e vai atravessar este corredor. Tudo acontece dentro dessa penitenciária de segurança máxima aqui de João Pessoa. Ele vai contar a versão dele sobre o caso, quase 2 anos e meio depois do crime. De acordo com a polícia, Gilmar não aceitou ser o pistoleiro, mas atuou como intermediário para encontrar alguém que executasse o casal. Gilmar, por que você aceitou participar desse crime? Eu não participei desse crime. Por que você acha que está aqui hoje, se você é inocente? Aqui? Porque até hoje a justiça não provou que eu do meu ponto de vista, até hoje não apareceu uma prova concreta sobre essa situação, ou de me sentenciar, ou de me botar para a rua. Em nossa entrevista e no depoimento que deu à justiça, Gilmar nega ter participado da ação criminosa. Eu não sei nem por onde começa, nem por onde termina, o motivo de quem foi que morreu, de por que mataram. Não sei não. Mas quando foi preso, ele confessou à polícia que Franciclésio, o qual é agiota, entrou em contato para ele matar um casal. E ele respondeu que não mexia com isso, mas que sabia de uma pessoa que poderia fazer. Esse depoimento aqui do dia 17 de junho, você disse que não tem conhecimento. Não, nem ouvi esse depoimento. Você não sabe o que consta nele? Não. Mas ele tem a sua assinatura. Tem? Tem. Não, eu realmente dei o depoimento na central. Eu disse a você que eu dei o depoimento na central. Só que eu não vi o depoimento. Eu escutei. A advogada não estava comigo na hora. Não tinha ninguém. E como é que você assinou o documento? Puxa, na hora da pressão lá, dizer, bora, assina aqui que você está sendo encaminhado ao presídio. Assim que eu prestei meu depoimento, eu nem li para mim ler. É muito comum
os acusados dizerem que apanhou em delegacia, o depoimento estava pronto, que não disse aquilo, que assinou sem ler. Isso é muito comum, a gente já está acostumado a isso. Você sabe que seu pai assinou esse documento também? Meu pai? Não, sabia não. Vê se a assinatura do seu pai aqui. O advogado de Gilmar também é pego de surpresa e levanta para ver a assinatura do pai de seu cliente. Você acha que seu pai foi forçado a assinar isso também? Eu não sei, ele dizia que nem ele me disse que tinha assinado esse papel. Eu não sei se ele foi forçado, se não foi, que eu não sabia. Severina visita o filho toda semana e crê na inocência dele. Ela afirma que no dia do assassinato de Washington e Lúcia, Gilmar estava perto de casa, num evento de bairro. Nesse dia, meu filho estava no bingo, ele e Gorete. Eu cheguei nesse bingo, era 6 horas da noite, terminou, era 1 hora da manhã. Gilmar conta a mesma história da mãe. Mas no depoimento à polícia, ele confessa que ligou para Samuca e combinou de ir deixá-lo no local em que Samuca executaria o casal. Samuca, a quem Gilmar se refere no depoimento, é Samuel de Souza, acusado de ser o pistoleiro que executou o casal. À polícia, Samuel confessou a participação no crime. Tudo é possível. Foi, entrei com a mulher e Tu viu na hora, se pegou? Na hora já caiu no chão, a mulher caiu no chão na hora. eu não fui ver se tá. Aí tu viu que pegou no vigia? Pegou não vi não, se pegou. Tu não viu? Mas tu sabe que pegou, depois tu ficou sabendo? Para andar aqui, quiser. Aí tu arrudeu o carro e pegou o homem. Quando tu atirou nele, ele caiu sentado? Foi, cara. Ele tava dentro do carro já? Não, tava na porta do carro. Ele gritou ainda quando viu que tu atirou nela? Ele disse o quê? Ele falou o nome dela. Em seu depoimento, Samuel afirma que, após o crime, saiu correndo e telefonou para Gilmar. Essas ligações entre você e o Samuel não existiram? Não existiu. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Além dos contatos com Samuel, o processo indica que Gilmar conversou por telefone com Franciclécio, o agiota, momentos antes do crime. Alguém poderia estar usando o seu número? Alguém poderia estar usando o seu chip, seu aparelho? Não era seu número? Não é meu número, nem é meu aparelho. Toda vez que a gente faz uma ligação telefônica, a operadora de celular registra o endereço de onde nós estamos quando realizamos esse telefonema. Minutos antes do crime, os envolvidos, segundo a polícia, também fizeram ligações telefônicas. Nós conseguimos o registro do endereço, de onde eles estariam no momento em que conversavam entre eles. O que nós vamos fazer agora é justamente percorrer esse caminho, ir até estes locais exatos, onde eles supostamente estavam, e vamos tentar entender como a polícia conseguiu concluir a investigação com base nestas localizações telefônicas. Esta rua que nós estamos agora foi fundamental para a polícia concluir as investigações, porque exatamente desta rua partiram pelo menos 11 ligações entre os envolvidos. Agora, o detalhe mais curioso dessa história é que essa rua fica justamente a 100 metros daquele prédio branco. Foi lá em que o casamento aconteceu. De dentro da casa de festas, de acordo com a polícia, Franciclécio passava informações sobre o casal aos pistoleiros. O Franciclécio passou as informações de qual era o tipo do carro, como o casal estava vestido, aonde o carro estava estacionado. Além de Gilmar e Samuel, o atirador, a esposa de Gilmar, Maria Gorete Alves, também estaria no carro. Ela confirmou a informação em depoimento à polícia. Para você, ela falou que o depoimento dela foi verdadeiro. Foi verdadeiro. No depoimento dela, ela não fala que estava no bingo no dia do crime. Fala não? Não. Mas ela estava. Mas ela fala que não estava. Ela disse que estava onde? Ela estava com você no carro e vocês foram buscar o Samuel. Você levou o Samuel até um local, que seria o local do crime. Vocês aguardaram ele fazer algo que ela não sabia o que era e depois buscou ele novamente. Não, isso aí não. Isso aconteceu? Não.
Maria Goretti continua em liberdade. Ela é ré no processo, mas é a única acusada que responde fora da prisão. Gilmar, Samuel, Aleph, Franciclécio e Neucivan seguem presos. A esposa de Neucivan, Fabiana Queiroz, não aceitou conversar com nossa equipe, pois afirma que ainda está muito abalada. Após a notícia da denúncia contra Neucivan, ela desabafou em uma rede social, pedindo desculpa à família e aos amigos. E escreveu que viu o mundo desabar sobre a cabeça. Dói saber que apenas foi usada. Ela pediu a anulação do casamento, mas aguarda uma resposta da justiça. Sendo julgados, estavam Samuel Alves de Souza e Gilmar Barreto da Silva. Era esperado que Franciclécio de Farias Rodrigues também fosse a júri popular, mas ele trocou de advogado e pediu adiamento. A sessão dele ficou para o dia 30 de agosto. Ele é apontado como responsável por planejar a morte do casal e conseguir uma pessoa para executar o crime. Gilmar teria dirigido o carro para Samuel, que, segundo investigações da Polícia Civil, foi o responsável pelos disparos que mataram o casal de padrinhos na saída da festa de casamento. Gilmar Barreto da Silva, acusado por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, cumprirá pena de 37 anos e 4 meses de reclusão. Samuel Alves de Souza, acusado também por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, cumprirá pena de 42 anos de reclusão. Pois bem, essas penas todas depois no recurso são reduzidas e a questão é por que a justiça não dá logo para a noiva o direito de anular o casamento. O sujeito, como ela bem disse, a usou para criar uma cerimônia de casamento para matar os dois. E a partir daí a justiça, com todas essas provas, já condenações, é claro que o juiz tem que anular e não. E demora e ainda, imagina a dor que a noiva carrega, além da dor que ela carrega, ela não pode se livrar de um casamento com um sujeito que quer matar os sócios. Ninguém consegue entender. Esse aqui foi preso, ó, matador, pode até soltar-se mais, matador de policial militar. De repente a polícia estava fazendo uma batida e encontrou, ele tinha fugido para Santa Catarina. O crime aconteceu no Rio Grande do Sul. O crime ele estava escondido em Santa Catarina e os moradores denunciaram a polícia porque viram homens circulando armados no bairro. E aí eles encontraram, inclusive a polícia encontrou com ele uma arma que pode ter sido a que matou o PM. Põe no Cidade. Este homem foi preso em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Qual é a tua bronca? Tô foragido. O que mais? Mataram um civil lá de Rio Grande do Sul. O preso até tenta justificar por que tirou a vida do policial Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, no começo do mês passado, quando foi abordado pelo PM por estar em um carro roubado. Por que tu matou ele? Legítima defesa. Me deu um tiro no joelho. E aí tu executou ele quantos tiros? Não vou falar nada, só em juízo. Mas tu matou o policial? William Ribeiro Marinho foi detido portando uma pistola e munição. William foi preso depois que moradores de um bairro de Biguaçu denunciaram que homens armados estavam circulando pela região. Primeiro ele passou um nome falso, mas depois admitiu a verdadeira identidade. As imagens feitas em um telefone celular mostram o momento em que o policial aborda os criminosos e o carro roubado. O PM estava sozinho. Ele tenta durante bastante tempo convencer os ocupantes do carro a se entregarem. Quando se sente ameaçado, dispara para tentar fazer com que se rendam. Mas não foi isso que aconteceu. Um
Um segundo participante do crime, Gabriel Pereira de Lima, 18 anos, foi preso 2 dias depois do assassinato. Os envolvidos estão sendo indiciados por homicídio qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. E eu vou direto a Porto Alegre, onde a nossa Alisandro Gato tem mais informações. Diga lá, Alisandro, boa noite. Olá, boa noite a todos. Marcelo, os policiais aqui do Rio Grande do Sul vão viajar a Santa Catarina na próxima semana para interrogar esse criminoso. A polícia que chegou até o William através de denúncias anônimas e apreendeu com ele uma pistola calibre 9mm que pode ter sido usada na morte desse PM. O outro homem que participou do crime já está preso desde o mês passado. Esse crime que foi realmente uma tragédia familiar, porque 2 dias depois da morte desse soldado, a mãe dele, uma idosa, teve um ataque cardíaco fulminante, não resistiu a tamanha dor, Marcelo. Verdade, eu me lembro exatamente do que você está falando. Obrigado, Alisandro, um bom fim de semana, obrigado e um beijo, tá? Fica com Deus. Obrigada, beijo, até. Tchau. A nossa Fernanda Burger, que agora é a estrela do nosso litoral, ela me conta uma história, me ligou e disse, poxa, aconteceu um negócio. Tem um boliviano, Marcelo, que vive aí em São Paulo, casado, tem 2 filhos, e que ele veio aqui para Praia Grande é no litoral aqui, mas coladinho a Santos. E esse colombiano tem um imóvel lá e tal, também foi lá para olhar o imóvel e também para refazer ajeitar a documentação de uma moto. E ele aí, horas depois que ele chega, a família dele recebe uma ligação. São criminosos pedindo dinheiro, resgate, um sequestro. E aí, corre, polícia entra no meio, só que a polícia no dia seguinte encontra o corpo do colombiano no carro. Os criminosos ainda tentaram atear fogo. O que acontece é o seguinte, é que a polícia, pode até me dar as imagens de local, faz favor? Olha aí, você vai vendo, nesse momento, né, a polícia, aí os parentes e amigos vão lá, identificam o colombiano. Aí, até agora, a polícia não está muito confiante na história, né, do sequestro, né? Começa a ter raciocínio por outros caminhos, tirando essa ideia do sequestro. Põe no Cidade. Fabian Augusto Rodrigues Garcia, de 29 anos, era casado e tinha 2 filhos. A mulher falou com ele pela última vez por telefone na terça-feira. O primeiro a reconhecer o corpo foi o irmão da vítima. Ele se aproximou do carro e ficou chocado com a cena. O colombiano estava deitado no banco de trás, amarrado, amordaçado e com uma venda. Tinha sinais de enforcamento. Os criminosos tentaram colocar fogo no veículo, mas usaram lenço de papel. O veículo foi abandonado nessa estrada de terra, cercada de chácaras, que fica em Itariri, cidade do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo. Fabian tinha sido sequestrado um dia antes, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a investigação, Fabian saiu sozinho de carro de São Paulo, onde morava com a família, para resolver a documentação de uma moto. A polícia ainda apura como foi a abordagem ao comerciante, que aconteceu em Praia Grande, distante mais de 70 quilômetros dessa estrada de terra, onde o carro foi encontrado. O fato é que horas depois do desaparecimento, a família de Fabian recebeu um telefonema. Bandidos exigiam dinheiro, mas essa negociação não foi adiante. Um dia após esse pedido de resgate, Fabian foi encontrado morto. O colombiano era comerciante de roupas em São Paulo e tinha apartamento em Praia Grande, no litoral paulista. A polícia não descarta que tenha sido vingança. Em primeira análise, verificamos que houve um erro na execução do que foi planejado. Não se sabe se realmente era um sequestro ou apenas para uma extorsão mediante sequestro, alguma coisa nesse sentido.
Dizer uma coisa.